Bom, estamos no cartório eleitoral de Oeiras, onde agora vamos conversar com o Vicente Lourenço, ele é assistente da 94ª Zona Eleitoral aqui da região, que compõe algumas cidades da região de Oeiras. Vicente, é um prazer estar aqui no Oeiras em Foco falando com você. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, internautas do portal Oeiras em Foco e ouvintes da FM Meio Norte. Bom, claro, a gente vai, primeiro, deixar bem claro que a gente faz um bate-papo aqui para esclarecer a toda a população oeirense, e essas cidades que compõem a 94ª Zona Eleitoral. Claro também que essas mesmas explicações servem para que compõem a 5ª Zona Eleitoral e até outras cidades que não faz parte aqui do cartório eleitoral de Oeiras. Algumas dúvidas, e a primeira dela é a questão da emissão do título de eleitor. Tem um prazo, principalmente para os jovens que estão tirando o primeiro título, tem aquela dúvida, e a gente queria saber qual é esse prazo, o que é necessário para emitir esse título. Bom, vamos lá. Existe o prazo, esse ano, que é esse ano eleitoral, O prazo final para qualquer tipo de operação é 4 de maio, tanto para alistamento, que é a emissão do primeiro título, como qualquer uma revisão, uma transferência. Certo. Agora, tem os requisitos. No caso do primeiro título, que é o alistamento, o eleitor precisa, primeiro, um requisito, ele tem que completar 16 anos até o dia do pleito, dia 2 de outubro. Então, se ele completar 16 anos até o dia 2 de outubro, ele pode tirar o título esse ano. Não necessariamente já tem que ter 16 anos, não, mas completando até a data da eleição. Sim, até a data do 2 de outubro, até 2 de outubro ele pode tirar o título. Que documento que precisa? Aí os documentos. Ele precisa de um documento de identificação, nem todos vão ter o RG, mas vamos lá. São 4 documentos essenciais. Ele precisa de uma foto segurando o documento de identificação do lado do rosto. Ele precisa de uma foto da frente e outra do verso do documento de identificação e um comprovante de domicílio daquele município onde ele está se alistando. No caso de homens, esse ano foi o TSE editou uma nova resolução, a 23659, no ano passado, na verdade. Só é exigida a quitação militar para quem completa 19 anos no ano de 2022. Então, só é essa a documentação necessária. Precisa o menor, no caso de 18 anos, precisa estar acompanhado dos pais? Não. Como responsável? Não. O que necessita é ele comparecer com essa documentação no caso de um atendimento presencial. Mas um pouco adiante a gente vai falar sobre esse tema. Qual a importância, principalmente do jovem, de 16 a 18 anos, que contribuição que ele pode dar tirando o título de eleitor? Bom, ele tirando o título de eleitor, e isso evidentemente serve para qualquer cidadão, primeiro que ele fica apto a participar do processo político, Ele pode vai escolher os mandatários da sua cidade, nesse caso aqui do país, o presidente. Ele vai, no caso das eleições gerais também, ele vai escolher quem representa o Estado, quem representa o povo, no caso senadores e deputados. Então, essa é uma importância fundamental. Participar ativamente da escolha dos mandatários do país, dos representantes. Outra importância do título eleitoral é que, sem ele, hoje ele não pode, por exemplo, se matricular na universidade, como está sendo exigido. Direto o pessoal vem buscar a quitação, o título eleitoral aqui. Então, tem alguns fatores que contribuem e exigem que seja emitido o título. Sim, tem alguns documentos, por exemplo, que ele não tira sem o título. CNH, carteira de habilitação,
o CPF, ele também não pode, digamos, fazer financiamento num banco oficial, banco público, no caso. Então, essas são as principais, a principal importância da emissão do título eleitoral. Vamos falar um pouco de transferências, né, e regularização do título de eleitor. Por exemplo, o eleitor deixou de votar na última eleição e esse eleitor tem uma irregularidade no seu título, ele não está regulado com a Justiça Eleitoral. O que é que ele deve fazer e que prazo é que ele tem para regularizar esse título de eleitor? Bom, esse ano de 2022, qualquer alteração, qualquer modificação, qualquer operação no título eleitoral vai até 4 de maio, né? No caso de transferência, no caso de ele ter alguma irregularidade, por exemplo, se ele teve uma multa, se ele tem uma multa por ausência às urnas, isso não o impede de votar, né? O que vai impedi-lo de votar é se ele faltou a 3 eleições consecutivas. Se ele faltou a 3 eleições consecutivas, o título dele vai ser cancelado. E para regularizar, ele precisa quitar essas multas e fazer um pedido de revisão. Feito isso, o título dele volta à normalidade, ou seja, ele pode fazer pode se utilizar do título para qualquer finalidade. Qual o processo para transferir o título? Bom, para transferir, inicialmente, a pessoa tem que estar há pelo menos 3 meses no novo domicílio, né? E aí ele vai precisar dessa mesma documentação do alistamento, à exceção do comprovante de domicílio, que ele precisa estar comprovado documentalmente. Sim. Que ele está naquele novo município há pelo menos 3 meses. Né? Então, ou seja, a foto segurando o RG, documento oficial de identificação, né? Além do comprovante de endereço. Sim. Então, a foto segurando o RG, frente e verso, e o comprovante de residência de 3 meses antes. Aí tem a questão, por exemplo, eu deixei de votar na eleição de prefeito. Eu morava em Santa Rosa do Piauí, mas agora eu estou residindo em Oeiras e vou precisar transferir. Porém, eu não votei na última eleição. Pode fazer a transferência mesmo assim? Pode. Só que como você não votou, você vai ter uma multa. Então, inicialmente, você precisa quitar essa multa. Então, você quitando a multa, você pode efetivar a sua transferência. Ou seja, para aquela pessoa que mora, por exemplo, na cidade de Oeiras, deixou de votar, né? Ele pode votar ele pode ficar sem votar, por exemplo, até 3 eleições consecutivas. Ele pode ficar votando, não é isso? Mas para transferir é necessário estar totalmente regularizado. Para transferir, sim, fazer qualquer movimentação. Se ele vai, por exemplo, se o eleitor, se o cidadão, o indivíduo, ele vai tirar o título dele, ele já passou do prazo da emissão do título, o sistema gera uma multa. Chama de multa por alistamento tardio. Então ele só consegue emitir o título se pagar aquela multa. A quitação eleitoral, né? No caso de transferência também, ou revisão, precisa quitar essa multa. Entendeu? Aí depois de quitar essa multa, ele entra com o requerimento, junta a documentação necessária e faz a operação que ele Essa multa ela varia de pessoa para pessoa, não. na cidade, ou ela é nacional? Ela é nacional. O valor dela, no caso de ausência às urnas, é de R$ 3,51 por pleito. Ou seja, esse ano nós temos, em regra, 2 turnos, né? Sim. Então, se o eleitor faltar as urnas no primeiro e no segundo, o valor de R$ 3,51 por cada turno. Vamos falar um pouco de atendimento, né? Atendimento aqui na cidade de Oeiras, na Quinta Zona. Como é que está sendo o atendimento? Ela já tem o atendimento presencial, é o atendimento remoto? Quais os serviços que estão sendo oferecidos presenciais aqui da Quinta? Bom, eu faço parte da 94ª, né? E aqui no caso nós temos um fórum, funciona 2 zonas, a Quinta Zona e a 94ª. No nosso caso, em todo o país, foi disponibilizado o serviço de atendimento presencial, desde que com prévio agendamento, com justificativa.
aplicativo e tal. E o atendimento remoto, que é aquele pela internet. Né? Então, se a pessoa está, como hoje a internet está muito acessível, amplo, né? E acessível, chega quase todo mundo. A pessoa pode fazer isso comodamente de casa, sem a necessidade, logicamente, de se deslocar aqui, de perder o dia. É um conforto maior, Vicente. E o efeito é o mesmo, o resultado é o mesmo. Porque como não está tendo, não está sendo feita a biometria, não há necessidade de vir aqui, se pode resolver tudo pela internet. A única coisa que quer dizer, não tem finalidade de pessoa, não tem por que a pessoa vir aqui, se ela pode fazer de casa, no conforto do celular, e resolve da mesma maneira. Aquele pessoal que tem facilidade, principalmente, né, a faixa etária que é mais jovem, pode fazer todo esse serviço diretamente pelo site do TSE. Daqui a pouco o Vicente vai detalhar para vocês, mas sabemos, tem uma questão ou outra que às vezes é necessário vir aqui, ou às vezes, né, uma pessoa que não tem aquela habilidade para mexer com a internet, ou não tem um parente que possa fazer aquele serviço por ela na internet. Como é que faz para agendar? Bom, os canais de agendamento são pelo e-mail da zona, né, no meu caso aqui, no nosso caso, ZON, de zona, Sim. 094, TRE de Tribunal Regional Eleitoral, /PI de Piauí.jus, de justiça.br. E aí tem o telefone, né, que é o WhatsApp também, que é o 3462-4062. Então pode ligar ou pode mandar uma mensagem do WhatsApp também. Por gentileza, você podia repetir o WhatsApp? WhatsApp é 89, né? Nosso 89 3462-4062. Tirando isso, a comodidade de se fazer pela internet hoje está em todos os, acho que órgãos, Sim. Né, do serviço público. O TRE, logicamente, que é subordinado ao TSE, também tem esse serviço. Como a população chega ao sítio desse site eletrônico para ter acesso a esse serviço? Bom, hoje todo mundo conhece os sites de busca, né? Então, abrir o navegador, se coloca lá em qualquer site de busca, por exemplo, o Google, tirar título eleitoral, transferir título, ele vai... Além de entrar no site próprio do TSE, pode fazer a busca direta. Né? Então, o site do TSE, quando você, por exemplo, abre a página do TRE do Piauí, né? É www.tre-pi.jus.br. Quando você abre essa página, do lado direito já vai ter lá título net. A pessoa clicou lá, abre uma página com várias funcionalidades. E aí é só seguir, altruísmo. Procurar o serviço desejado. Procurar o serviço desejado e seguir normalmente. Além desse sítio eletrônico, que é buscado pelas palavras-chave, e o próprio endereço do sítio eletrônico do TSE ou do TRE Piauí, também tem o app, né? O aplicativo que é baixado, né, diretamente no celular, pode fazer esse serviço, ou não, ele é só diretamente? Não, ele vai fazer isso por, vamos dizer, pelo site do tribunal. Só o site mesmo? Só o site. Não tem aplicativo. Aí depois, quando ele tiver com o título pronto, aí sim, tem alguns serviços que tem um aplicativo, que é o e-título, né? Quando ele já está com o título pronto, ele baixa no celular esse aplicativo, preenche lá, vem com um formulário para ele preencher com os dados, e aí tem várias funcionalidades, eleição de certidão, uma série de... O eleitor pode até usar esse aplicativo para votar. Pode. No dia da votação, ele pode levar o celular com esse aplicativo, mas precisa do documento de identificação para ele comprovar a identidade dele lá na hora da votação. Não há obrigatoriedade de ele levar o título. Baixando esse aplicativo e título no celular dele, na aparelho dele, ele vota normalmente desde que leve o documento de identificação. A gente está batendo esse papo aqui com o Vicente, né? Ele que é assistente da 94ª Zona Eleitoral aqui do cartório de Oeiras, né? Tirando essas dúvidas para a população
que chega tanto pelo portal Veredas em Foco, como também pela Bio Norte, chegando aí a mais 17 cidades da região do Vale do Canindé e outras cidades que fazem divisa com a região do Vale do Canindé. Eu queria agradecer, Vicente, a sua disponibilidade, também ao Dr. Caluso, que me recebeu muito bem, não o conhecia, me direcionou a você, e você também da mesma forma foi muito disponível para a gente, né, nos recepcionou muito bem, tirou esse tempinho, e que quando vai aproximando as eleições o negócio vai ficando mais corrido. Inclusive tem urna nova, né? Só para, não sei se você já está por dentro um pouquinho, mas tem uma modalidade de urna nova, foi um aprimoramento das urnas, né? Dá uma sensação de segurança mais para a população. Dá, porque são, assim, não tem como, por exemplo, você... acho que não se vislumbra a possibilidade de votar duas vezes ou de, sei lá, de desviar o voto, né? Até porque nunca foi comprovado. Não foi comprovado. Esse não, eu entendo que a urna ela passa uma segurança efetiva, né? Que não há risco de qualquer embaraçamento no desenrolar das eleições. Eu acho que são equipamentos seguros. Que não é conectado a uma rede, a internet, por exemplo. São funcionam independentes, tem funcionamento, são autônomos, né? Então eu acho que a população pode e deve ficar segura que uma vez que ela registre o seu voto ali, ele não vai ser direcionado de forma diferente daquilo que ele votou, né? Então eu acho que a população pode e deve ficar segura quanto à segurança das urnas eletrônicas, que não corremos esse risco, como era antigamente no voto de papel, como na cédulazinha, né? Um trabalho muito grande. A contagem, o transporte e tal. Votou, está registrado ali, não tem como tirar. Pronto, para finalizar, né, deixa um recado à população que na última eleição teve uma abstenção muito grande de votos. Queria que você, como assistente da 94ª Zona Eleitoral, deixasse um recado tanto para a sua zona eleitoral, como aquelas outras que também servem do mesmo modo, né? O conselho do próprio funcionário, né, que trabalha no corpo da Justiça Eleitoral. Pois não. Bom, inicialmente eu queria destacar que circulam especialmente duas notícias falsas, como se chama fake news, que a pessoa, o eleitor, ele tem que ficar ciente disso. O primeiro, dizem, se a pessoa não votou, se tem multa, ele não pode votar. Pode sim. O que ele não pode, isso eu estou repetindo aqui, é deixar de votar 3 eleições consecutivas, seguidas. Se ele votar 3 eleições, 3 turnos seguidos, se ele deixar de votar 3 turnos seguidos, quando ele deixar de votar ao final dessa terceira votação, o título dele, o sistema cancela automaticamente. Então ele não vai poder votar. O nome dele não vai aparecer no caderno de votação, lá na seção que ele vota. Agora, se ele votou, deixou de votar uma vez, na eleição seguinte ele votou, na outra ele não votou, ele vota normalmente. Então, em resumo, o título dele só é cancelado por ausência às urnas se ele deixar de votar 3 vezes consecutivas, seguidas. Então, esse é um ponto. O outro ponto é em relação à biometria. Desde que surgiu essa pandemia, que evidentemente foi suspensa a coleta da biometria, tudo está sendo feito sem o registro, né, praticamente do conjunto da biometria, identificação das suas fotos e tal. Então, todo mundo que tirou o título, independentemente da biometria, vai votar normalmente. Mesmo aqueles que já tinham título anteriormente, que não fez a biometria na época correta, teve seu título cancelado e fez a revisão, ou seja, ele pagou a multa que tinha pendente, fez a revisão dele, continua sem a biometria, mas o título dele voltou a normalizar, a ficar regular. Esse eleitor ele vai votar normalmente. Então, todos aqueles que estão com o título
regular e sem biometria votam normalmente. Então são esses dois pontos que eu queria enfatizar, e da necessidade de o país atravessar essa turbulência política, da importância de a pessoa escolher corretamente seu candidato, olhar as propostas de governo, para dar um rumo mais correto ao país, né? E votar consciente. Além de, quanto mais pessoas irem às urnas, mais os representantes políticos vão entender que a população está com mais vontade de contribuir. Exatamente. A presença do eleitor nas urnas demonstra a vontade de, vamos dizer, colocar o país nos trilhos, no rumo certo. Há necessidade do comparecimento do eleitor para a escolha correta dos mandatários e dos representantes. É importante que todo mundo compareça às urnas. Evidentemente que vão surgir casos que a pessoa fica impossibilitada, né? Mas de suma importância que o eleitor compareça às urnas, que escolha livremente o seu candidato, que eleja o seu candidato independente de influência, de pressão, enfim, livre e espontânea vontade, por seu convencimento. É importante isso para a evolução do país, o crescimento do país. Grande Vicente Lourenço, alguma coisa a mais pontuar? Não, agradeço aí pela presença. É importante que as pessoas tenham acesso a essas informações básicas, e aqui o cartório eleitoral da 94 está à disposição dos eleitores dos nossos municípios, né? Cajazeiras do Piauí, Colônia do Piauí, São Francisco do Piauí, São Miguel do Fidalgo. Nós fazemos tudo para atender o eleitor da melhor maneira possível e no menor prazo que a gente pode. Evidentemente que a gente não trabalha somente no atendimento ao eleitor, tem um expediente interno, mas a gente está à disposição de todos que precisarem do nosso serviço. Bom, a gente agradece aos ouvintes da Mil Norte FM, né? E na medida do possível, que se aproximando as eleições, a gente procura o juiz titular, tanto da 5ª Zona como da 94ª Zona Eleitoral, para a gente ir dando mais esclarecimento, tanto à população, quanto também aos candidatos. E aos internautas do Portal Olhos em Foco, a gente vai ficar fazendo essas séries de entrevistas com variados assuntos, variados órgãos públicos, né, e também outros assuntos relevantes à população. A gente agradece, forte abraço a todos. Vicente? Eu vou fazer uma última observação, se você permite. Claro. É que é o seguinte: o prazo, o último dia para fazer qualquer movimentação no título, qualquer operação, é 4 de maio. Então, eleitor, não deixe para o último dia, porque vai haver sobrecarga, o sistema vai travar e vai dificultar. Então, nós temos praticamente 30 dias para resolver essa situação. Corra, resolva essa situação, não deixe para o último dia. Era isso. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, Vicente. Valeu. Um abraço a todos. Um abraço.